Noite de luar, chego a pensar na imensidão que é ter você perto de mim. E em oração te peço perdão por tudo que errei. Eu sei que posso melhorar, que esse eterno amor jamais cessará em meu coração. Eu sei, o que fiz não foi em vão. Deixo fluir e vibrar toda essa força que veio me guiar. Que pode existir de paz. Sei que nasci pra vencer. Esse é o leme que me faz viver. Sei que Deus está onde eu estiver. Basta ter fé. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, aqui no canal do Tomás de Aquino. Eu me chamo Tamara Menezes e é com muita alegria que nós vamos iniciar um módulo novo hoje, o módulo 2, no roteiro primeiro, que nós vamos conversar sobre esse tema, o jugo de Jesus. O que será esse jugo? Né? E por que a gente tem que pensar sobre isso? Quais são as reflexões que nós podemos trazer para entender e, de fato, internalizar esse sentimento nos nossos corações? Então, começamos com essa música para harmonizar, uma música do Grupo Harmonia, um grupo espírita de Manaus, que é um grupo que eu tenho muito carinho. Eu cresci ouvindo essas músicas, e essa música em especial fala sobre ter fé, né? Que é um dos temas que nós vamos abordar na noite de hoje. Agradeço a companhia de vocês, peço para que deixem os comentários, as reflexões, que nós com certeza vamos depois responder. Eu não estou ao vivo hoje, mas em novembro já estarei ao vivo com vocês. A partir de novembro eu já consigo participar ao vivo. Então vamos ao nosso estudo, começar com a nossa... Hoje eu trouxe uma mensagem inicial, na verdade, né? Depois a gente vai começar com a prece e em seguida a gente adentra no estudo, né? Então vamos ver nossa mensagem. É uma mensagem de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que tem muito a ver também com o nosso estudo. Inclusive, essa mensagem é citada no roteiro, né? É muito importante. A gente sempre faz esse pedido, né? Que vocês acompanhem o roteiro, que façam a leitura em casa também, o estudo mais aprofundado, porque a aula ela é mais para facilitar o aprendizado, né? O aprendizado ele é individual, assim como o progresso. Então, é muito importante que vocês façam também esse estudo em casa, façam as leituras sempre que possível, para a gente fazer os apontamentos juntos e conversando juntos também. Então, vamos lá para a nossa mensagem inicial, que se intitula Saber Como Convém. Deixa eu colocar aqui para a gente conseguir ler junto. Então, vamos lá. Emmanuel nos diz assim: a civilização sempre cuida saber excessivamente, mas, em tempo algum, soube como convém saber. É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte e o combustível alimentam a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu, para impô-lo aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros,
que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Emmanuel. Muito bonita essa mensagem, né? Muito pertinente ao nosso estudo e, de fato, nos leva já a uma reflexão inicial sobre o que nós sabemos e o que nós fazemos com esse aprendizado. Saber como convém nos importa principalmente entender que o nosso conhecimento ele é válido e ele nos traz uma responsabilidade sobre ele. Nós, espíritas, temos um caminho de aprendizado, um caminho de desenvolvimento, principalmente com nós mesmos, né, conosco mesmos, que é com a nossa reforma íntima, com a nossa melhoria interior, com a nossa edificação espiritual. De modo algum, nossa tentativa deve ser de apontar os erros alheios e tentar modificar o outro, porque isso não nos cabe. Nos cabe principalmente sermos exemplo, mas exemplos principalmente para nós mesmos, porque somos nós as nossas próprias imperfeições. São as nossas imperfeições os nossos próprios adversários. Então, aqui na mensagem de Emmanuel já nos leva a refletir do que nós estamos fazendo com esse conhecimento e de como nós estamos aplicando isso cotidianamente para nós mesmos, né? Que saibamos fazer essa reflexão. Então, vamos à nossa prece nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por essa oportunidade de estudo, fechando os olhos, imaginando a figura amiga de Jesus, que está conosco nesse momento. E assim, Senhor Jesus, agradecidos por mais uma oportunidade, com humildade nós te pedimos. Fica conosco, nos acompanhe nesse estudo, inspire nossas consciências ao bem fazer. Nos ajude, Senhor, com as nossas dúvidas, com a nossa insignificância, com a nossa pequenez. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de mais um dia termos, através da doutrina espírita, um olhar atento às nossas atitudes, um olhar atento ao que nós estamos escolhendo. Muito obrigada, Senhor querido, por essa casa bendita que nos acolhe virtualmente, mas que certamente sua equipe espiritual não se afasta. Obrigada pelas conexões que nos permitem fazer nesse estudo virtual, que amplia os horizontes, nos conecta de continente a continente, nos mantém unidos, na certeza de que o amanhã será melhor. Muito obrigada, Senhor querido, por mais um dia. Fica conosco nessa hora de estudo, iluminando os nossos pensamentos, os nossos lares, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, nossa família. Nos acompanhe nessa hora, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, meus amigos, minhas amigas, para o nosso estudo, ver os nossos objetivos, as ideias principais e depois adentrar ao texto evangélico, como nós fazemos geralmente, né? A gente lê o texto evangélico na íntegra e depois a gente vai destrinchando ali, vendo cada pedacinho, vendo as interpretações
que o roteiro nos permite, também utilizando das obras básicas, as obras complementares que nos servem também a isso. Deixem os comentários, as dúvidas, as reflexões, participem do chat e também do nosso WhatsApp, né? Utilizem aquele WhatsApp como uma fonte também para conversarmos, para poder trocarmos ali as ideias e as reflexões. Então, vamos lá aos nossos objetivos. O primeiro objetivo é explicar, à luz da doutrina espírita, o significado do jugo do Cristo. E depois refletir sobre a necessidade de nos submetermos ao amparo de Jesus. Então, esses dois objetivos, o nosso roteiro primeiro desse módulo 2, vai nos permitir chegar a esse entendimento, a esse esclarecimento. Né? Então, vamos primeiro para as ideias principais e, em seguida, adentrar ao texto evangélico. Nas ideias principais, o destaque que a gente faz é do livro A Luz do Consolador e do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro ponto, a gente tem o jugo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras de bem viver, expostos no Sermão da Montanha e na Revelação Espírita. É a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas e a sua observância possível, divulgados no alto do Monte Sinai. Isso quem nos diz é a Ivone Pereira, no capítulo Convite ao Estudo, no livro A Luz do Consolador. E Allan Kardec também nos esclarece no capítulo 6, no item 2, que todos os sofrimentos encontram consolação na fé, no futuro, na confiança na justiça divina, e que o Cristo veio nos ensinar, né? Veio nos trazer esses esclarecimentos. Então, aqui das ideias principais, nós já temos essa informação, primeiro, do que é o jugo de Jesus, né? Que diz respeito ao seu ensinamento, às suas informações. Nós sabemos que a trajetória de Jesus na Terra foi um movimento transformador. Gerou muitas transformações, até porque há 2023 anos ele veio, e há 2023 anos nós falamos dos seus ensinamentos. Então, ainda temos muito o que aprender. Imaginem, né? 2 milênios que Jesus veio aqui, dividiu o tempo, dividiu a humanidade. Existia um tempo antes de Cristo e existe um tempo depois de Cristo. Então, só de ele ter nos trazido essa doutrina, essas informações, já nos leva a pensar o que estamos fazendo com esse conhecimento, né? Que, inclusive, tem uma ligação com a mensagem inicial. E entender que todos os sofrimentos têm uma causa, né? Tem uma causa justa, tem uma relação com as nossas escolhas, com as nossas ações e atitudes. Então, vamos lá para o nosso texto evangélico, que está lá no Evangelho de Mateus, né? Que como eu já falei, eu acho que eu já falei em algumas aulas anteriores, ou eu sempre falo, né? É bom eu destacar. O Evangelho de Mateus é um dos meus favoritos. Na verdade, o próprio discípulo, a história de Mateus, eu acho muito interessante, né? Mateus era um intelectual, era o Levi, né? Que é o discípulo, o nome dele de batismo. Na verdade, o nome dele de verdade, né? Era Levi, depois ele se tornou Mateus. E ele tinha ele era jovem, ele tinha uma reflexão muito crítica. Então, tudo que a gente vê no Evangelho de Mateus é muito analisado, é tanto que até a escrita, a forma como ele dita as mensagens de Jesus é um pouco diferente, tem um pouco mais de detalhes. Se a gente for comparar, lógico que não tem um evangelho melhor do que o outro, né? Não estou aqui colocando em competição, mas se fosse uma competição, ele ganharia, pelo menos na minha opinião. Então, ele traz essas reflexões muito mais aprofundadas e muito mais detalhadas quando ele traz as mensagens de Jesus. E aqui nós temos o destaque do capítulo 11, do versículo 25 e 26, e do 28 e 30. Do 28 a 30. Então, vamos ver juntos aqui. Ele diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. E essa é uma passagem muito conhecida, muito estudada, muito interpretada por várias formas, né? Dentre as várias crenças cristãs, inclusive, né? Os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, os adventistas, cada um tem uma visão, e uma visão que importa muito a gente analisar, né? Porque quando Jesus disse isso, ele estava se direcionando aos corações aflitos, às pessoas que sofriam, aos que choravam. Então, olha só como é que Jesus acolhe esses corações. Ele não traz a culpa, ele não traz a vergonha, ele não traz apontando o erro, ele acolhe. Essa frase, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, né, como nós vemos também em algumas traduções, e eu vos aliviarei. Então, ele está oferecendo o alívio, o amparo, que é o que as pessoas em sofrimento necessitam, né? Então, aqui a gente já tem uma ideia do que está nos preparando esse estudo e do que nós vamos ver aqui ao longo desse capítulo. Então, nós vamos pensar, primeiramente, por esse ensino de Jesus, por esse ensino direto, né? Ele nos faz pensar a importância desse evangelho, como uma rota segura da conquista da verdadeira felicidade. E aqui, Emmanuel nos esclarece que apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios de Deus, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração. Avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Emmanuel está nos esclarecendo nessa parte, nesse trecho, que a mensagem de Jesus, o verdadeiro sentido das palavras de Jesus, nos levam ao entendimento de que as nossas ações, o que nós temos de aflição, o que nós temos de sentimento de amargura, muitas vezes, ou mágoa no nosso coração, é fruto das nossas vivências, das nossas escolhas, e nós temos que fazer valer a confiança nos desígnios de Deus. Deus não nos abandona. Então, o quanto nós vivenciamos o sofrimento é o quanto nós somos capazes também de refletirmos sobre ele, porque nada é por acaso. Então, Deus não nos daria fardo pesado para ombros leves. Ele nos oferece o necessário ao nosso aprendizado, ao depuramento do nosso espírito, à edificação íntima e moral que nós necessitamos, dada a nossa condição. Tudo proporcional ao que nós necessitamos. Nada para além e nada para menos, né? Porque Deus é justo. Então, nessa justiça divina, nós temos o que é compatível e necessário ao nosso aprendizado. Então, quando Emmanuel nos diz, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, é esse o entendimento que nós temos que ter sobre a reencarnação, como uma oportunidade de repararmos aquelas mazelas, de apararmos algumas arestas e, quem sabe, ao final da nossa encarnação, termos levado conosco para a pátria espiritual, para a vida verdadeira, o sentimento de gratidão, o sentimento de aprendizado, e não mais o remorso, o arrependimento, aquela triste vivência, né? Isso, já passamos por isso, né? Em outras vivências, talvez até mesmo não fomos capazes de enfrentar os sentimentos. E Deus nos proporciona como uma condição para o nosso melhoramento íntimo as dificuldades. Condição por quê? Nós estamos numa condição de imperfeição, espíritos em evolução, espíritos em progresso, e nós estamos numa casa física, né, que é o nosso mundo, também em progresso. Então, compatível com o nosso grau de evolução. Estamos em um mundo de provas e expiações, em um mundo imperfeito, em que o mal ainda se sobrepõe ao bem, mas porque é necessário a condição que aqui se apresenta. Então, nós temos que, sim, vivenciar essas bagagens do passado, mas com a verdade, né? Com o sentimento simples e sincero de que existe uma justiça nessas aflições, seja uma justiça atual ou uma justiça anterior, porque nós temos essas vivências, né? As causas atuais e as causas anteriores da aflição. E aí nós temos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo,
que Kardec vai nos orientar sobre isso, né? Ele vai falar que sob o seu amparo e orientação, o amparo de Jesus e orientação com as suas palavras, nós adquirimos fortaleza moral que nos liberta e nos mantém presos ao solo das imperfeições. Então, nesse propósito, a orientação espírita, no caso, vai nos fornecer uma chave para a mensagem, para a compreensão da mensagem do Cristo, que é necessária à nossa verdadeira felicidade. E ele nos diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram a consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar, que o Cristo veio trazer aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Essa reflexão que Kardec nos traz já encerraria o estudo, né? A gente já tá bom, já entendi, obrigada, né? Tudo bem, mas a gente vai avançar um pouquinho para tentar entender cada linha dessa passagem. É o que Haroldo Dutra costuma dizer, que é o espírito da letra, né? O espírito da letra é o real sentido dessa mensagem. Então, aqui a gente já tem algumas pistas sobre isso. Primeiro, que essa condição para a assistência de Deus, né, para a assistência divina, é uma lei. Então, o que condiciona o comportamento dos homens, né, na humanidade? São as leis morais. As leis, elas não servem apenas para impor castigos aos que ela forem contra, né? aos que romperem com essa lei. A lei, ela não serve simplesmente para punição. Ela serve principalmente como orientação. Então, quando nós temos esse entendimento de que essa lei, que é divina, que mora na nossa consciência, né, onde reside a lei de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Então, é algo que nos orienta, que nos faz pensar, que nos faz refletir, que nos faz conhecer. E aí é que entra essa questão. Então, a observância dessa lei é o jugo, é a doutrina, é o que Jesus nos propõe enquanto orientação, enquanto guia moral para as nossas ações. Mas esse jugo é leve. Então, essa lei é suave. O fardo que nós temos que carregar não é pesado. Na verdade, ele é compatível ao que Jesus e ao que Deus nos propõe enquanto criação, ao nosso aprendizado. Apenas precisamos de 2 instrumentos: amor e caridade. O próprio mandamento maior, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nos ensina a essência do amor e da caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas significa colocarmos Deus acima de tudo e entendermos que é a causa de tudo, né? Então, a causa primária de todas as coisas, né? A inteligência suprema. Então, por isso que ele tem que estar acima. Tem que estar acima, sim, das nossas atitudes, das nossas vontades, porque até mesmo a nossa linguagem, ela é limitada para entender e compreender de fato o que é Deus. E aí, quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente está fazendo o exercício pleno da caridade. Se eu consigo ter um amor, uma caridade com o meu irmão, eu consigo fazer isso comigo mesmo e o contrário também. Se eu consigo fazer isso comigo mesmo em primeiro plano, se eu consigo não ter tanta autocobrança, se eu consigo entender nos meus erros e aprender com eles, ser tolerante comigo mesmo, com as minhas falhas, eu consigo também agir assim com o meu próximo. Então, esse entendimento, né, de que essa lei deve nos guiar, deve nos orientar, é um caminho para que nós entendamos ao que Jesus estava falando sobre esse jugo, né? O que é esse jugo? Quando eu lembro quando eu era pequena e eu li essa passagem, eu pensava que era o jugo, né, que era uma coisa assim,
uma coisa imensa, uma coisa pesada. E aí, quando a gente passa a entender, né, quando a gente vê as interpretações e entende que o jugo, por exemplo, é o conhecimento, é a forma de interpretar a mensagem divina nos nossos corações, a gente fala, então são as palavras, né? O jugo são as palavras. É tanto que, realmente, o jugo é leve, porque Jesus não chegava impondo o seu conhecimento. Jesus, quando via que não tinha o que fazer, né, que aquela comunidade, aquela aldeia em que ele chegava, não iria recebê-lo ali de bom grado, ele sacudia o pó das sandálias e seguia a viagem. Ele sabia reconhecer as limitações. Então, ele não chegava impondo, pensando, falando e colocando o que acreditava. Ele falava aos que queriam ouvir, né? Então, esse jugo, na verdade, essa é uma orientação aos que querem seguir, né? E aí é que a gente tem que pensar, será que a gente está fazendo valer essa orientação? Será que a gente está sabendo ouvir as mensagens de Jesus nos nossos corações? Então, vamos lá ver e observar os trechos, né? Interpretando integralmente essa passagem. Então, a gente tem nessa primeira parte, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Primeiro, a gente tem que observar aqui, nesse primeiro ponto, que Jesus começa agradecendo a Deus, né? Graças te dou. Então, a primeira coisa que ele fala é obrigado, né? E aí depois ele fala que não falou, né, que ocultou, que escondeu essas coisas aos sábios e instruídos, ou seja, que não deixou isso evidente para pessoas de grande conhecimento, para pessoas de grande instrução, e revelou essas coisas aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? E aí ele fala, sim, porque assim te aprouve, porque assim tu quisestes, né? Então, as lições do Evangelho, elas têm um caráter atemporal, como nós vemos lá no nosso roteiro, né? Elas orientam o discípulo à época em que o Cristo esteve no plano físico, naquele tempo. Mas orientam também nesse momento presente e também no futuro. Então, serve para qualquer momento. Gente, a gente está lendo isso em 2023. Né? Isso foi dito há mais de 2023 anos. Então, quando nós lemos uma passagem de Jesus, é muito importante nós atualizarmos para a nossa vida, porque Jesus disse isso há 2023 anos, mas ela ecoa até hoje e ela faz sentido até hoje. Independentemente do nosso estágio evolutivo, importa a gente pensar que Jesus continua conosco, sempre solícito, sempre disposto a nos ensinar, a nos edificar o que é o reino dos céus, como nós temos que nos portar, né, frente à lei divina, e também como nós podemos absorver isso nos nossos corações. Então, essas palavras que ele começa falando, graças te dou, ó Pai, Senhor da terra e do céu, o que isso vai indicar? Além de louvor, né, de reverência e submissão ao jugo, à vontade de Deus, ele se refere Pai, né? É muito interessante que Jesus tinha uma relação, lógico, né? Ele era o representante, né? Quase que o procurador de Deus aqui na Terra. Então ele tinha uma afeição com Deus muito, muito próxima. Nos tempos antes de Jesus, nós tínhamos Moisés, por exemplo, né, que colocou ali a lei dos homens, os 10 mandamentos, e para Moisés e para os que seguiam a lei mosaica, Deus era um ser severo, austero, punitivo, e quando falássemos com ele, nós tínhamos que falar primeiro através de profetas, então nós não poderíamos nos dirigir a Deus, ou para falarmos com ele, tínhamos que ir ao templo, então nós tínhamos que andar muito, muito longe, ou subir aos montes, e só algumas pessoas, alguns corações eram capacitados a falar com Deus. E aí chega Jesus, né, com essa revelação ali de que Deus é amor, de que Deus está nos nossos corações, de que nós podemos falar com Deus dentro dos nossos quartos, no nosso íntimo, no nosso pensamento, e ele se dirigia a Deus como Abba.
né, que em hebraico, né, na linguagem que Jesus utilizava, significa papai. Então, olha a proximidade que Jesus tinha com o Criador. Ele não ia até os templos, ele não falava através de profetas, ele falava assim: Pai, muito obrigado. Aqui, ó, está aqui comigo, né? E ele nos ensinou isso, é tanto que a oração dominical, o Pai Nosso, na verdade, né? A oração que é mais conhecida no mundo inteiro, ele fala assim: Pai Nosso que estás no céu. Né? Ele já se dirige assim, papai, né? E essa relação que Jesus tinha com Deus nos inspirou, inclusive, a modificarmos a nossa comunhão com Deus, a nossa relação. Então ele fala, né, Senhor do céu e da terra. Então o céu e a terra revelam, respectivamente, sob uma forma simbólica, esses valores imortais que transmitem a felicidade eterna. Então o céu ao espírito, né, o campo ou um laboratório de experiências necessárias, e a terra como esse lugar físico que a gente exercita essas experiências. Então, ele está se dirigindo aos dois planos, né? Ao céu e à terra. E aí, lógico, cada crença vai interpretar de uma forma, né? Inclusive dividindo o céu e a terra, mas na doutrina espírita nós sabemos que o céu também está nos nossos corações, né? É uma consciência, um estado de consciência, um estado de espírito. O paraíso para a doutrina espírita, ele não existe no sentido assim, nós vamos para o céu, nós vamos para o inferno, porque até mesmo na leitura do céu e inferno, né, no Código Penal Espírita, nós temos essa explicação de que, na verdade, isso diz respeito principalmente a um estado consciencial do espírito. Então, o espírito ele pode visitar, né, lugares ali, espaços mentais que levam a um sentimento de tristeza, de desalento, por conta até mesmo das suas escolhas, ou ele pode também estar no estado mental de paz, de certeza, de verdade, e principalmente de mansuetude, né, de plenitude. Então, é por isso que é importante a gente fazer essas definições. E aí, Jesus, então, louva esse Criador Supremo, porque certas verdades são reveladas aos seus pequeninos e ocultas a esses sábios instruídos. Então, na linguagem do Evangelho, esse termo pequeninos faz uma referência aos humildes, às almas pacíficas e boas que se encontram, no caso, abertas aos ensinamentos morais do Cristo. E esses sábios e instruídos a que ele se refere são aquele grupo de intelectuais necessitados ali de saber que possuem, né, de muitas vezes até mesmo utilizar isso de uma forma até arrogante, né? Então, quando ele fala, né, que Deus escolheu ocultar isso e evidenciar isso para os pequeninos, é uma das explicações da justiça divina. Porque esses sábios, esses instruídos, muitas vezes se julgam os donos da verdade, mas eles muitas vezes são incapazes de perceber que revelam o estado da ignorância moral em que se encontram, né, no instante. Muitas vezes, esses sábios, eles pecavam pela arrogância, por achar que já sabiam de tudo, por achar que já estavam com seu lugar garantido no céu. Então, são intelectuais de todas as épocas, que representam, inclusive, a atualidade. Né? Quantos nós não temos por aí espalhados em vários palanques, não só até mesmo não só, a gente não precisa limitar isso até nem para a doutrina cristã, até em outras doutrinas, em outros entendimentos e crenças, nós temos os que se julgam saber de tudo, que falam, mas no coração não é compatível com o que fazem, né? E aí enxergam de fato, como está lá no nosso roteiro, né, através de lentes míopes, mas se fossem avaliar como superiores e semelhantes, porque possuem alguma cultura fornecida pelo mundo, né, algum entendimento, claro, de algum objeto de estudo ali, moral, enfim, mas não fazem valer o entendimento que ocupam. Na verdade, quem se julga sábio entroniza a própria ignorância,
né? Porque a verdadeira sabedoria consiste principalmente em saber aplicar o conhecimento na construção do bem, por meio de exemplo. E esses exemplos, eles nos fazem moralmente elevados. Quando sabemos, não ostentamos o saber, não ostentamos o conhecimento. O compartilhar é a forma mais simples de demonstrar o conhecimento. Então, é através das atitudes, dos exemplos, da moralidade, do caminho reto que nós escolhemos, e não necessariamente só falando o que o outro tem que fazer, como o outro tem que fazer. Então, esses sábios instruídos a que Jesus faz essa alusão, revelam paradoxalmente as pessoas incapazes de entender as orientações espirituais básicas, uma vez que trazem o espírito saturado da arrogância e da vaidade. E aí, cabe-nos pensar, refletir, como é que nós estamos, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento que estamos adquirindo, para que não sejamos inclinados à vaidade, ao entendimento de que somos melhores ou piores até do que alguém. Na verdade, cada um tem o que é compatível e necessário ao seu aprendizado. O que nós fazemos com isso é livre-arbítrio, são escolhas individuais. Então, é muito importante que não percamos de vista, a gente não pode perder de vista a humildade, o sentimento genuíno de que todo conhecimento deve ser, sim, compartilhado, né? O nosso compromisso, por exemplo, com a doutrina espírita, enquanto consolador prometido, não é simplesmente formar intelectuais, novos intelectuais da criação, né, novos entendedores sobre as mensagens de Jesus e sobre as leis de Deus. Na verdade, o Espiritismo ele vem não somente para consolar, mas principalmente para transformar. E essa transformação é através de atitudes, através de valores morais, através de colocarmos em prática esses ensinos. E não somente falar, praticar proselitismo, transformar ali apenas na fala, né? Nós temos que nos transformar nas nossas ações, para que possamos transformar o mundo, né? E aí nós continuamos, então, com essas interpretações. Aqui a gente tem um trecho do Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, no capítulo 11, que nos diz assim: Deus não esconde as coisas aos sábios e aos entendidos, é o orgulho que não os deixa vê-los. Ao passo que os pequeninos, isto é, os despidos de orgulho e de presunção, iluminados pela fé, que lhes concede segura intuição, assimilam facilmente as lições divinas e fazem dela um caminho para a felicidade. Então, esses humildes, né, esses corações pequeninos, ao contrário, por se curvarem aos desígnios de Deus, não se julgam superiores. Por isso que é muito interessante a gente pensar, né, que, na verdade, a mensagem, né, a passagem, ela leva a nos entender que Deus escondeu, ocultou. Na verdade, eles só não viram, porque o orgulho e a vaidade não os deixaram enxergar. Esses sábios, esses instruídos, não, de tanto orgulho, de tanta arrogância, não viram, se tornaram míopes, né? Então, sendo o espírito manso e benevolente, vai captar essa essência dessa verdade por uma inspiração superior, ainda que a reencarnação se apresente desprovido de maiores conhecimentos intelectuais. Talvez alguns de vocês já tenham se deparado com pessoas, né, com corações muito humildes, muito, às vezes até que não sabem nem ler, mas que têm um conhecimento, uma sabedoria de tirar o chapéu, né? E eu mesmo já me deparei, eu lembro que quando eu fazia um trabalho na Casa da Santíssima, que era uma das casas, né, vinculada ao Tomás de Aquino, mais lá para trás, acho que já tem uns 15 anos isso. Eu me lembro muito bem de uma senhora, quando a gente foi fazer uma visita, eu trabalhava com os caravaneiros, né? A gente fazia as visitas nas casas, fazia o evangelho no lar, implementava principalmente o evangelho no lar e prestava também uma assistência, né? A verificar ali o que precisava, o que era necessário. E essa senhora me chamou muita atenção porque ela cuidava do seu marido, que era acamado, ele tinha tido um AVC muito grave, ele estava ali sob os cuidados
necessários ali, uma dependência direta, né? Não tinha como fazer nada praticamente sozinho. E era ela e ele, né? Ela tinha alguns filhos, mas eles eram mais afastados, era ela e ele. Eles não tinham quase nada, quase nada. A casa dela era muito simples, muito humilde, ela era uma pessoa analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, mas conhecia muito. Quando nós chegamos lá, ela já era frequentadora da casa, né, há muito tempo, então ela já sabia que nós íamos e levamos uma cesta básica, sabendo que, inclusive, que essa era uma necessidade específica material dela e algumas famílias eram beneficiadas nesse sentido, principalmente pela necessidade material. E o que me chocou muito, eu lembro que eu devia ter uns 20 anos, gente, eu era bem jovem. Ainda sou, mas eu era um pouco mais jovem. E aquilo me chamou muita atenção, porque me trouxe um ensinamento muito grande. No momento em que a gente entregou a cesta, ela falou assim, ela perguntou assim, minha filha, me desculpa a ignorância, me desculpa perguntar isso, mas eu posso dividir essa cesta com alguém aqui, ou tem que ficar tudo para mim? Já me espantou ela perguntar, né? E aí eu falei, não, eu falei o nome dela, né? Eu falei, a senhora pode fazer o que a senhora quiser. Inclusive, a gente sabia que alguns deles até vendiam a cesta pela questão monetária, porque precisavam, às vezes, do dinheiro. Então, a gente sabia que algumas pessoas nem perguntavam isso e faziam, né? Eu falei, não, a senhora pode fazer o que a senhora quiser, é sua. Ela falou, não, veja bem, porque tem uma vizinha minha aqui que ela está com 3 filhos, os 3 pequenos, e ela está sozinha. Então, eu vou fazer separar aqui uma caixinha. Se você puder me ajudar a levar para ela, aquilo me deu um banho de água fria. Eu falei, gente, eu olhei em volta, eu falei, ela já não tem quase nada. E ela ainda é capaz de pegar o pouco que ela tem e dividir. Pois eu falei, não, eu vou lhe ajudar, vamos fazer uma divisão aqui, vamos ver o que a senhora precisa, né, para que fique também, que a senhora tenha também uma subsistência, né, não pode também ficar sem nada. Ela falou, não, mas eu preciso de pouquinho. Aí ela pegou, separou ali um arroz, separou o feijão, separou algumas coisinhas e fez o restante ali que ela podia também dividir e separou para essa família. Colocou, por exemplo, bolacha, uns negocinhos ali que talvez para ela não fosse, né, ela estava ali mais focada no marido também, e separou, e a gente embalou, né, estava ali com a caixinha da cesta ainda, e nós levamos uma vizinha ali, a mais ou menos umas 2 casas que ela morava, e fomos lá, foi eu e ela, chegamos lá, e ela falou, pode entregar? Eu falei, não, a senhora vai entregar, é a senhora que está oferecendo esse presente, né, esse benefício para sua vizinha, pois a vizinha se emocionou muito, foi um momento assim muito bonito, muito simples. Ela falou, mas não comenta com ninguém, porque eu não vou conseguir dividir com todo mundo, mas eu sei que tu precisa muito, e entregou, né? Quando a gente voltou, a gente fez o momento ali de evangelho e tudo. 2 semanas depois a gente voltou, ela voltou a frequentar depois, ela conseguiu uma pessoa para ajudá-la aos cuidados do marido. Mas, enfim, né, a gente aprende muito. E, assim, uma pessoa extremamente simples, que não quis fazer isso de forma para ostentar nada, pelo contrário, ela quis até que a gente não comentasse muito, né, isso já tem muito tempo também, mas isso nos leva realmente à reflexão da necessidade que nós temos de agir com humildade, né. E aí, no Evangelho, o Kardec ele vai nos esclarecer sobre esse poder de Deus que se manifesta nas mais pequeninas coisas, né? O Kardec vai nos trazer as informações de que ele não põe, por exemplo, a luz debaixo do alqueire, né? Quando Jesus explica isso, porque isso derrama em ondas por toda parte de tal sorte que os cegos, só os cegos não vão ver. Então, o entendimento das mensagens de Jesus, né, nos leva principalmente a pensar que para vencer a incredulidade, Deus vai empregar os meios mais convenientes, mais necessários, conforme a necessidade, lógico, dos indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer. Então, o entendimento principal é de que, muitas vezes, nós não vemos algo, nós não entendemos algo porque algo nos está cegando, algo nos está deixando míope naquela situação. E aí a gente tem que abrir os olhos, né? Olhar com mais atenção, quem sabe observar mais atentamente até mesmo as nossas atitudes, porque nós precisamos sim transformar e aprender muito com elas, né? E aí nós temos aqui
no texto Luz Imperecível, do Grupo Espírita Emmanuel, no capítulo 57, a informação de que Jesus exemplifica sujeição à vontade de Deus, quando afirma: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Ele tinha certeza de que seus ensinamentos jamais se perderiam. No caminho do progresso, o que a alma não aceita hoje, aceitará no futuro. Entretanto, Jesus respeita o livre-arbítrio dos seus interlocutores de aceitar ou de rejeitar as suas sábias orientações. Não nos esqueçamos de que o evangelho é para ser semeado e, a partir daí, germinar, crescer e frutificar no coração. Então, o exemplo do Cristo vai ilustrar para a gente o tipo de comportamento que a gente deve adotar perante pessoas que rejeitam ou até mesmo que desconhecem, por exemplo, e até agem com ignorância aos ensinos espíritas. Nós precisamos, de fato, saber respeitar, aprender a respeitar com serenidade a indiferença ou as opiniões contrárias que são emitidas sobre a doutrina espírita. Nós não podemos agir com intolerância ou até mesmo com a falta de respeito frente a pessoas que não concordam, não conhecem ou não querem saber. Com o tempo, todas as criaturas humanas, como está lá no nosso roteiro, vão absorver os seus princípios. A gente tem que pensar assim: o progresso é inexorável, ele vai acontecer inevitavelmente ao tempo de cada um. Então, não nos cabe querer acelerar o processo de alguém e falar: não, olha só, eu vi essa passagem aqui do evangelho, é para ti. A gente manda lá o evangelho para a pessoa, ah, tá bom. Não é assim. Não é assim que a pessoa vai aprender, não é assim que ela vai absorver. Muitas das vezes isso pode até criar uma resistência muito grande, porque a pessoa vai falar: nossa, de novo, eu nem quero ver isso, não quero ler, não quero saber. Se a gente abre uma passagem do evangelho, meus amigos, minhas amigas, essa passagem é para a gente, não é para ninguém, é para a gente. Se a gente vai conseguir absorver aquelas palavras, se a gente vai conseguir colocar em prática aquelas ações, é com a gente. Ah, mas eu me inspirei, pensei na pessoa, faz uma prece, ora, pensa com carinho, não vai tentar interferir, porque não é nosso papel. Né? Então, quando Jesus fala assim, porque assim te aprouve, ele está falando necessariamente a esse recurso que muitas vezes não é tão agradável assim, mas é imprescindível, é necessário ao ressarcimento de débitos passados, né, de outros destinados principalmente com vistas ao futuro. Então, é porque Deus quis, né? Quase que isso, né? Porque Deus quis. Por quê? Porque Deus quis assim. Então, Jesus vai demonstrar que os espíritos que rejeitam as verdades do Evangelho e fazem assim porque estão transitoriamente incapacitados a enxergar mais além, na verdade, o sentimento do orgulho. E aí, como está lá no Evangelho, né? O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é antes que destrua a causa do mal. Então, para enxergar, né, é preciso, né, querer ver. Nesse sentido, lógico que a cegueira aqui, a gente está falando de uma cegueira moral, né? Não faz sentido nenhum a gente pensar que uma pessoa que tem uma deficiência visual não queira ver, né? Isso não é esse o sentido. O espírito da letra é para um entendimento, uma interpretação do sentido mesmo moral dessa cegueira. E muitas vezes a pessoa insiste no erro porque ela quer, porque ela não consegue enxergar para além daquilo. E o que nós temos que fazer é aprender a respeitar a condição de cada um. Nós mesmos somos assim às vezes, né? Tem gente que é teimoso, igual aquele bode que vai subindo naquele desfiladeiro mais íngreme do que sei lá o quê, e não muda as atitudes, né? E aí a autocrítica, né, gente? Estou falando de mim mesmo. Às vezes a gente é muito teimoso, né? Então vamos lá, continuar aqui vendo a continuação, então, dessa passagem. Peraí que eu acho que eu me confundi aqui. Eu trouxe a parte que a gente já tinha lido. Então, nós vamos para a segunda parte da interpretação dessa íntegra. Então, ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Ou, como a gente já viu em algumas traduções, vós que estáis sobrecarregados ou litigados, cansados, né? E eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto eu acho muito lindo, né? Para começar, assim, eu acho que não tem como a gente não achar bonito. É uma poesia de Jesus ali falando sobre que a doutrina, do que o ensinamento que ele traz é suave, de que o fardo que a gente vai carregar é leve. Então ele está, na verdade, nos consolando. Então, esse texto ele vai revelar uma das mais belas e consoladoras manifestações de Jesus. Ele vai demonstrar uma sensibilidade que Jesus tinha necessária ao aprendiz. Ele não vai apontar o erro, ele não vai apontar a dificuldade, ele vai consolar, ele vai acolher. E aí, minhas amigas e meus amigos, ninguém como Jesus espalhou na terra tanta alegria, fortaleza e ânimo. Jesus, em todas as suas ações, tudo que Jesus fazia era repleto de significados, né? Então, reconhecendo isso, muitos discípulos vão amontoar argumento contra a lágrima e vão abominar, por exemplo, as expressões de sofrimento. Mas, na verdade, o paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Então, considerando isso, Jesus, que era o mestre de confiança, do otimismo, que trazia as mensagens de um Deus amoroso, de um Deus que perdoava, que nos ensinava a perdoar através das ações, ele chamava ao seu coração todos os que estivessem ali necessitados, cansados, oprimidos, fatigados, né? Que, sob o peso, né, desses desenganos terrestres, precisavam de auxílio. Então, ele não amaldiçoou os tristes, ele convocou esses corações ao consolo. Então, caracterizam-se essas lágrimas através de origens específicas, né? Quando nascem da dor sincera, por exemplo, ou até mesmo de uma dor construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se essas lágrimas procedem do desespero, elas são venenos mortais para o coração. E aí essa expressão, vinde a mim, é uma expressão muito bonita, né? Ele está chamando a gente, ele está convidando. Então, ele está nos convidando, principalmente, ao que nos espera nesse movimento, nesse lugar consciencial que é o reino de Deus. Apesar de nos aguardar no decorrer de milênios, essas palavras ainda soam nas nossas consciências, trabalhando essas nossas reservas até que o livre-arbítrio possa, imprescindível em tal decisão, inexoravelmente, inevitavelmente, ser acionado na direção que constitui a porta de solução para todas as nossas dores, para todas as nossas problemáticas. Para que nós possamos entender que o progresso é, sim, constituído de uma condição espiritual. Então, nós temos nessa atual condição a necessidade do sofrimento, a necessidade da aflição, mas nós não precisamos sofrer sozinhos. Nós não precisamos sofrer calados, porque Jesus está conosco. Quando ele fala assim, vinde a mim, é para que nós possamos procurá-lo, para que nós possamos utilizá-lo como um refúgio. Né? Quantos de nós, muitas vezes, num momento de dor, de sofrimento, nos encontramos sozinhos, em desalento, e até mesmo verbalizamos, pensamos, né? Nossa, Deus me abandonou. Não, absolutamente não. Deus nunca nos deixa sós. E o recurso da prece, como uma ligação direta, um fio condutor que nos leva a Deus, ele nos facilita a conexão com Jesus. Essa conexão amorosa de consolo, essa conexão de um abraço. Por isso que eu, pelo menos, eu sempre, quando eu faço as minhas orações, eu imagino Jesus à espera de um abraço. Porque é isso que a gente precisa, muitas vezes, né? A gente precisa só de um abraço, de um cadinho de consolo ali, de um alento e pronto. E aí ele passa, né? Às vezes a gente precisa chorar também, mas aí ele também passa. Então, Jesus nos oferece esse consolo. Né? A nós que estamos cansados, oprimidos, sobrecarregados, ele nos oferece o alívio.
né? E como condição a esse alívio, ele fala: toma sobre vós o meu jugo, entende as minhas palavras, leia as minhas atitudes, oriente-se através do meu caminho. Esse é o sentido do jugo. Então, o jugo dele, ele que é manso e humilde de coração, é um jugo suave. O fardo que a gente carrega muitas vezes, com Jesus, é um fardo leve, porque ele transforma esse fardo. Ele não vai mudar o nosso problema. Ele não vai resolver, porque Jesus não é gerente de banco para resolver problema. Ele vai nos fazer olhar de outra forma. Ele vai virar uma chavinha, ele vai fazer a gente enxergar que ali, naquela dificuldade, existe aprendizado, existe necessidade. Né? E aqui a gente não está fazendo, a gente já falou isso outras vezes, né? A gente não está fazendo apologia ao sofrimento. A gente está fazendo, na verdade, o entendimento integral do porquê sofrer. Não vamos mudar o quadro, de fato, desse sofrimento. A gente está no olho do furacão, muitas vezes vivendo aquilo ali, a flor da pele. Mas no momento que eu passo a entender aquele problemão que estava ali me consumindo, eu consigo colocar assim na minha frente e enxergá-lo por outra perspectiva. Quando Jesus fala que o fardo é leve, é isso, é a gente pegar aquele problema e falar, peraí, olha só como é que ele realmente é. Olha só de onde ele vem, por que ele se apresenta assim. E aí a gente passa a transformar essas nossas atitudes, a gente passa a transformar a forma como a gente lida com essas problemáticas. E aí a gente tem essa mensagem, né, lá no nosso roteiro, dizendo o seguinte, que a ternura expressa no vinde a mim indica a possibilidade de nos libertarmos do peso das provações. É um apelo sincero que se assemelha às mãos estendidas, ao abraço fraterno, ao secar de lágrimas, à oferta de um ombro amigo. É também uma manifestação de socorro, consolo e proteção. Nós, criados simples e ignorantes, acabamos sempre optando, contudo, em perambular pelos desvios que nos afastam do caminho do bem, apesar das inúmeras oportunidades de elevação que são oferecidas a nós. Todos os males que nos afetam têm uma origem nessa falta de comunhão com Deus. Consequentemente, tudo que nos causa aflição, mágoa, sofrimento, ressentimento, vai se resolver como que por um encanto mediante ao estabelecimento dessa relação com Deus. Tem um capítulo, não me lembro qual agora de cabeça, do livro Boa Nova, que foi ditado pelo espírito de Humberto de Campos e psicografado pelo médium Chico Xavier, inclusive aqui no canal do Tomás de Aquino, a tia Meire fez um estudo muito rico do Boa Nova. Eu não me lembro qual é exatamente, mas é o capítulo do Comunhão com Deus, que Jesus vai explicar sobre isso, né? Ele está falando para os discípulos, ele fala que para que nós possamos ter comunhão com Deus, é necessário o trabalho. Então, para que nós possamos fazer uma oração sincera, para que nós possamos colocar em prática os ensinamentos que ele estava ali nos trazendo, nós precisamos trabalhar. Né? Então, o trabalho é um instrumento, é um recurso para nós nos aproximarmos de Deus. O trabalho no bem, a caridade moral, principalmente, que é a caridade que nós fazemos conosco mesmo, com os outros. Isso é uma forma de nos ligarmos a Deus. E essa relação direta com Deus nos permite, principalmente, aceitar as condições, os próprios desígnios de Deus e a entender mais claramente a proposta de Deus nos nossos corações. Né? Aqui nós vamos aprender, por exemplo, a não mais reclamar e sim agradecer. E então, nós temos aqui, né, essas informações de que o ser humano, para ser feliz, necessita se desprender da opressão que a vida material proporciona. A questão a que se coloca naturalmente não é a do Cristo vir até nós, mas de nós decidirmos efetivamente irmos ao encontro do Cristo. Então, por isso que é vinde a mim, e não vou até aí. Senão Jesus teria dito, deixa eu ir aí, né? Não é assim. Ele respeita tanto a nossa condição, ele respeita tanto as nossas escolhas, que ele nos convida. Basta querermos, se nós quisermos, nós vamos. Então, aqui, nessas palavras,
Jesus vai derramar esse bálsamo dos laços de convivência imediatista que são muitas vezes muito fortes, né? Então, além disso, ele vai assinar esse convite divino entre a promessa de renovação para essa jornada redentora. Mas o cárcere do desânimo pode nos isolar o espírito por meio de grades resistentes. Então, o orgulho, a insensatez, a falta de compreensão, a falta até mesmo de aceitar esses desígnios vai nos impedir de ir até ele. E esse chamado, na verdade, né, esse convite, quando ele fala, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, isso, na verdade, vai destacar a força do amor sendo a única ferramenta capaz de produzir paz e alegria duradoura. Então, o jugo de Cristo é o jugo do amor, que educa, que promove o entendimento moral das criaturas, e sob a sua tutela, nós conhecemos e colocamos em prática a sua doutrina. Por isso que quando Jesus fala, meu jugo é leve, meu fardo é suave, ele está nos convidando praticamente assim, sobe aí nesse bonde, né? Sobe nessa carona que eu vou te dar para entender melhor as suas aflições, né? Quase que um atalho para que nós possamos alcançar mais facilmente a nossa melhoria íntima. No entanto, nós, espíritos rebeldes que somos, né, que agimos muitas vezes intempestuosamente, nós fugimos dessa assistência por meio de escolhas infelizes, contra nós mesmos, contra o próximo. E aí a gente tem que responder por isso. Aí a gente vem para a encarnação, novamente, com mais uma chance de milênios que nós já viemos, para tentar reparar os nossos erros. E aí é que nós temos que pensar, essa encarnação, o aqui e agora, esse momento oportuno, válido, presente, é o que nós temos a colocar em prática. Não adianta a gente tentar se remoer do passado, falar, puxa vida, na vida passada eu não fui uma boa amiga, não fui uma boa companheira, não fiz isso. Não adianta, não vou voltar atrás e fazer outra coisa. Também não me adianta me angustiar, ansiar pelo futuro e falar, puxa vida, não, deixa que para a próxima vida eu resolvo isso. Vai deixando na conta, depois eu vejo. Não adianta também, porque a certeza, a única certeza que nós temos é do aqui e agora. O futuro vai depender das ações que nós estamos investindo nesse momento, com o aprendizado que nós já tivemos no passado. Então, por isso que se chama presente, porque é esse momento, é o aqui, é o que nós precisamos, né? E entender, principalmente, que esse caminho vai nos levar, quem sabe, a um melhor lugar, né? A um estado de espírito mais consciente, mais fraterno e mais compatível a outros espaços mentais também, como mundos felizes, quem sabe. E aí a gente tem essa informação aqui que, por não buscá-lo, na verdade, pela via do amor, ele nos aguarda após as muitas lutas e desarmonias experimentadas nas veredas do sofrimento e da desilusão. Oprimidos, porque as coisas da terra não apenas cansam, oprimem também. As desilusões aniquilam, as derrotas afligem. Depois de tanta luta, tudo passa deixando cicatrizes, a nos induzirem à reflexão, pois tomada de uma nova posição com ele nas trilhas do progresso. Então é importante não nos submetermos a essas necessidades falsas que são muitas vezes alimentadas pelo nosso ego, que por serem fictícias, por serem falsas e transitórias, acabam atordoando os nossos sentidos, envenenam os sentimentos, obliteram o raciocínio, né? Causam ali o que a gente chama na psicologia de obnubilação, é como se fossem nuvens conscienciais. Então a gente não enxerga, é como se estivesse tudo embaçado, né? Interpondo principalmente um obstáculo à nossa melhoria íntima. O atraso moral nos torna, né, no caso o espírito, escravo de paixões inferiores, paixões terrenas, materiais, em que o orgulho e o egoísmo vão estabelecer um reinado desolador. Mas, quando libertos dos seus apelos inferiores, fazendo a opção do amor do Cristo, constata-se que o jugo liberta
esse coração? Por estar principalmente fundamentado no amor. Então, esses versículos de Mateus, quando trazem a promessa de que Jesus deve ser considerada com muita seriedade, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso à vossa alma, é que o Cristo, na verdade, ele fala do seu jugo porque existem outros jugos, existem outras orientações, como, por exemplo, as inclinações às paixões inferiores. Então, nessas condições, a pessoa corre o risco de ficar indiferente ao bem, mas, preferindo manter-se à margem da vida, indolente, é então subjugada a essas oscilações que egoisticamente acabam alimentando a existência. Quando, na verdade, conseguem enxergar que depois de tanta luta, tudo passa deixando cicatrizes e nos induzem à reflexão, quando tomam esse jugo de Jesus, essa orientação consciencial, aprendem o caminho do bem servir, o caminho do bem fazer, que é esse o propósito de Jesus nos nossos corações. E aí, para a gente encerrar esse estudo, né, a gente tem esse finalzinho de interpretação em que é necessário, deixa eu colocar aqui maior para a gente ver junto, é necessário ficarmos atentos ao real sentido dessas palavras de Jesus, evitando-se qualquer tipo de equívoco. Então, quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, não existe nessa transcrição estímulo à falta de um compromisso moral quando Jesus anuncia, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nem uma alusão à ociosidade quando ele diz, encontrarei descanso para a vossa alma, ou ainda mesmo um desprezo pelo esforço e pelo trabalho, quando ele alega que o seu jugo é suave e o fardo é leve. Então, recordemos que o processo de renovação no bem exige dedicação e persistência, obtido em geral à custa de suor e lágrimas. Esse texto, minhas amigas e meus amigos, ele vai revelar para a gente uma das mais belas e consoladoras manifestações de Jesus. Ele vai nos dizer que ninguém é capaz de enfrentar nada sozinho. Nós temos que, sim, orientarmos, né? Termos em direção ali, o olhar voltado aos ensinamentos de Jesus. Né? Então, Jesus nos convida, através dessas palavras, a esse lugar, né, consciencial, que nós estaremos livres da angústia, olhando para esse fardo como algo leve. Não é que vai mudar o peso, é que Jesus transforma esse peso. Né? Esse é o papel de Jesus nos nossos corações. Transformar a nossa aflição em consolo, em alívio. Que saibamos ser gratos por isso e, mais do que isso, fazer valer essas mensagens nos nossos corações. Vamos à nossa prece final, agradecer por essa hora em que nós tivemos juntos, por esse momento tão valioso, tão necessário aos nossos corações. Então vamos lá. Fechar os nossos olhos. Novamente, imaginar a figura amiga de Jesus, à espera de um abraço, estendendo as mãos e nos dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor Jesus, muito obrigada, mestre querido, por tantos ensinamentos. Obrigada pela oportunidade que nos proporciona, através da lupa que a doutrina espírita nos oferece, olhando atentamente em cada uma de suas palavras, tentando nos fazer enxergar, por meio do espírito da letra, o real significado das tuas mensagens. Muito obrigada, Senhor, pelo convite que faz a cada dia nos nossos corações, por meio das adversidades,
das dificuldades que a vida na Terra nos proporciona, mas também nos oportuniza aprendizado. Muito obrigada, Senhor, pelas dificuldades morais que o nosso espírito ainda passa, pois que são necessárias ao nosso depuramento íntimo, à edificação moral dos nossos corações, aparar as arestas, organizar as nossas atitudes e, quem sabe, nos transformar a partir delas. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia em que nos convoca ao convite da vida, a vivermos e nos transformarmos, aceitando os desígnios de Deus, compreendendo que a providência divina nunca falha. Fica conosco, Senhor. Transforma nossos lares, nossos corações, fazendo uma ponte até o Centro Espírita Tomás de Aquino, pedindo aos bons espíritos que se encaminhem às nossas casas, transformem as energias do ambiente, levando até a assistência espiritual do Tomás, os corações que necessitem de auxílio, sejam esses corações encarnados ou desencarnados. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.